Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu troquei o ambiente aqui para gravar, porque lá o som tá muito alto do vizinho, às vezes chega até aqui quando ele aumenta muito. Então não se perturbem muito com o som, tá bom? O importante é a mensagem. Mas eu quero agradecer as mensagens que vocês mandaram aqui no canal ontem, tá bom? Teve bastante like, né? Bastante joinha, teve bastante mensagem aqui. E isso é um engajamento muito bom para o canal, porque ajuda a divulgar o evangelho para outras pessoas. Então, gratidão, continue mandando mensagem aí e like nas mensagens, tá bom? Isso ajuda a propagar o evangelho. Gratidão. Deixa eu ler alguns nomes das mensagens que enviaram aqui, né? Tem aqui a Renilda do Rócio Borges Gavazo. Temos aqui o José Gamer Pro 123. Temos também a Mercedes Silva Araújo, o Gutin Divin, Andréia Rosa, temos aqui a Denise Pessoa, temos também a Helena Groser, e eu vou ler a mensagem do Mauro aqui. O Mauro diz o seguinte: Fala, Vanderlei, agora estou no ramo 2 de Botucatu, mensagem da Melissa Jacobowski, ou seja, usou o celular do Mauro aqui, mas quem está escrevendo é a Melissa Jacobowski. Conheço, né? Conheço a família Jacobowski, o irmão dela, Hassan Jacobowski. Conheço também os pais dela, né? São da minha ala, né? O Jacó Jacobowski e a Silene Jacobowski, né? Gente muito boa. Um forte abraço, gratidão por vocês acompanharem a mensagem aqui, tá bom? Um forte abraço para vocês. Ela continua dizendo aqui, né? Diz aqui, parabéns por sua diligência, abraço e até amanhã. Então até amanhã também, todos vocês aí que acompanham a mensagem diariamente. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui rapidamente Zacarias capítulo 7, tá bom? Vou começar aqui no versículo 2, à medida que eu vou lendo, eu vou explicando o que está acontecendo aqui, tá bom? Então aqui, deixa eu abrir aqui, Zacarias capítulo 7, versículo 2. O versículo 2 diz assim: Quando foram enviados à casa de Deus, Cerezer, Recém-Melequer e os homens dele para suplicarem o favor do Senhor. Então aqui a gente está observando uma caravana que está indo até o templo, tá bom? E eles estão indo para suplicar o favor do Senhor ali. Na verdade, aqui no capítulo a gente vai observar que eles querem fazer uma pergunta ali para o sumo sacerdote, né? Eles fazem a pergunta ali para o profeta Zacarias, e o profeta recebe a mensagem do Senhor e responde para ele. Mas vamos ver o que eles perguntaram aqui, né? Versículo 2, eu li, vamos para o versículo 3 aqui. O versículo 3 diz assim: Dizendo aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos e aos profetas: Chorarei eu no quinto mês, separando-me do que tenho feito há tantos anos, né? Bom, durante anos, aqui quando ele está perguntando se eles vão continuar jejuando, que era algo que eles estavam fazendo faz muito tempo ali, tá bom? E eles querem saber, essa é a pergunta, se eles devem continuar jejuando. Aqui é uma referência mencionada a uma data específica, né? Eles falam aqui, chorarei eu no quinto mês, né? O quinto mês do ano ali, então todo o quinto mês do ano eles proclamavam ali um jejum. E esse era o jejum porque quando eles estavam lá no cativeiro na Babilônia, como a Jerusalém foi destruída nesse quinto mês, e também a casa do Senhor, o templo, foi destruído nesse mês, então eles agora vão lá e perguntam, né, se eles deveriam continuar, porque agora, afinal de contas, o templo ele já estava erguido, tá bom? Lembrando que eles jejuavam, né, pedindo favor ao Senhor, buscando ao Senhor. E agora eles vêm com essa pergunta, né, se eles deveriam continuar jejuando aqui. Eu gosto muito de Mateus capítulo 9, versículo 14 e o 15, quando os discípulos de João vêm perguntar para Jesus Cristo, né? Por que nós jejuamos e os seus apóstolos não jejuam, né? Deixa eu ler aqui, ó, Mateus 9, 14 e o 15. E então, chegando aos pés dele, os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus e muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? Que quando diz que eles jejuavam muitas vezes, era muitas vezes mesmo. Eles chegavam a jejuar ali 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Eles jejuavam bastante mesmo. E aí eles querem saber, por que nós jejuamos e os seus discípulos, né, eles não jejuam?
E Jesus disse, né, no versículo 15, disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos da boda, quando o noivo ainda está com eles? Dias, porém, virão, que lhe será tirado o noivo, então jejuarão. Então, aqui basicamente Jesus Cristo está falando das bodas, né, que é uma festa de casamento. Você vai para um aniversário ou uma festa de casamento em jejum, para ficar em jejum lá? Não, você vai celebrar, você vai comer. Se você tiver que fazer o jejum, você vai fazer ou antes, né? Ou vai fazer depois da festa, você vai estar ali celebrando. Até porque quando nós jejuamos, nós também temos que entrar em um espírito com Deus, né? Entrar em foco de estudar as escrituras, se aproximar mais de Deus e não estar em uma festa, né? Se divertindo ali. Então, Jesus Cristo ensinou o seguinte: os meus discípulos não estão jejuando porque eles têm um noivo com eles, citando o próprio Cristo, né? Mas quando o noivo lhe ser tirado, né? Cristo, após a morte e ressurreição, ele guiaria a igreja por meio de revelação. Então, os apóstolos, os discípulos iriam jejuar para buscar. O jejum sempre foi prática da antiga igreja, né, do povo da aliança do Senhor, para buscar favores de Deus, para buscar as bênçãos de Deus. E aqui eles estão perguntando, né, sobre a questão do jejum, se eles deveriam continuar jejuando, porque agora o novo templo já estava erguido, já tinha construído aqui. Vamos continuar aqui, Zacarias capítulo 7, versículo 4 agora, né? Diz assim: e então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, né, a Zacarias, fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes dizendo, quando jejuardes perante estes, no 5º mês e no 7º mês, a saber, esses 70 anos, porventura, realmente jejuastes para mim mesmo? Né? Então ele faz uma pergunta aqui. Quando vocês estavam jejuando, realmente vocês estavam jejuando para mim? Bom, a gente vai ver aqui no texto que eles jejuavam, mas o propósito do jejum deles era alcançar as bênçãos que eles desejavam, mas de acordo com Isaías, capítulo 58, que é ensinado a forma correta de jejum, também é ajudar as pessoas. E eles jejuavam, porém eles oprimiam os pobres, as viúvas, os órfãos. Então o jejum deles não era respondido, não era esse jejum que o Senhor queria. Ele estava falando que o jejum deles era egoísta, somente para receber as bênçãos, tá bom? E eles não estavam ajudando o próximo. Então o jejum, a parte importante do jejum também é ajudar outras pessoas. Vamos continuar aqui, né? O versículo 5 que eu li foi. Vamos para o versículo 6 aqui. Ou quando comeste, ou bebeste, ou foste vós, comestes e bebeste, né? Comeste por mim, ou é por vós que vocês comem, né? Então a pergunta é bem interessante aqui, né? Quando nós vamos nos alimentar, a gente vai comer pela gente ou pelo Senhor? Né? Claro que é pra gente. Lembrando que aqui a conotação de comer era nas festas religiosas, então também tinha a lembrança do Senhor. Tá bom? Então, por exemplo, a Páscoa também eles comem, mas tem que ter a lembrança do Senhor, tá bom? Mas aqui o Senhor está falando, olha, vocês estão comendo para si mesmo, né? Vocês não estão lembrando de mim, vocês não estão se aproximando de mim, vocês não estão lembrando dos órfãos, das viúvas e assim por diante aqui no versículo, né? Então, vamos ver aqui o versículo 7. O versículo 7 diz assim, não são essas as palavras do Senhor que pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com suas cidades ao redor dela, e ao sul da campina era habitada. Aqui quando diz ao sul da campina era habitada, no hebraico, diz ali em Negueb, né? Que significa ao sul da campina ali, mas aqui eles já colocaram o significado, tá bom? O Negueb era um lugar um pouco mais longe, né, de Jerusalém ali, era uma terra muito seca, muito árida ali também, tá bom? Então aqui quando ele fala, né, quando os primeiros profetas falaram a eles, né, e a cidade ela era habitada, eles não deram ouvido, e agora é como se ele estivesse dizendo assim, olha, vocês estão jejuando, por quê?
por conta estão passando por dificuldade. Mas essa dificuldade quem trouxe foi vocês, por não ouvirem o Senhor, tá bom? Então ele traz esse tom aqui dessa mensagem. O versículo 8 diz assim, o 8 e o 9. A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo. Então olha só a reprovação do Senhor aqui a respeito desse jejum. Então o Senhor não é contra o jejum. Ele está falando aqui, aliás, a respeito da maneira que eles estavam jejuando, que era errada, tá bom? Então ele diz assim, né? Assim veio a palavra do Senhor a Zacarias dizendo. Assim falou o Senhor dos Exércitos dizendo, escutai, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade, misericórdia a cada um para seu irmão. Né? Então aqui falando novamente sobre essa experiência deles colocarem justiça, essa justiça que é justiça social. Olha aqui o versículo 10, né? Diz assim, ó, e não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, nem intente mal contra o seu irmão em seu coração. Né? Então aqui ele está falando do jejum e o que eles deveriam fazer com o jejum. A gente lê lá no livro de Esdras, Neemias, que eles se aproveitavam de seus irmãos, né? Eles exploravam esses irmãos, então não adiantava de nada, eles jejuavam, mas estavam explorando o próximo ali, tá bom? Bom, eu vou deixar a mensagem por aqui, né? A mensagem aqui eu acho que só vai até o versículo 14 aqui, aliás, tá bom? Mas eu acho que por aqui tá bom, né? No versículo 11 aqui, para finalizar, ele diz assim, ó, porém não quiseram escutar, e deram de ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Então aqui está falando que eles não ouviram, né? Vou ler o 12 também, porque eu gostei bastante do 12. O 12 finaliza assim, ó. E fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, e as palavras do Senhor dos Exércitos, enviada pelo Santo, pelo Espírito, pelo ministério dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então aqui quando fala que veio a grande ira do Senhor, porque eles não estavam ouvindo a palavra do Senhor, né, tudo isso não precisava ter acontecido. Mas por conta deles não ouvir, né, veio o juízo de Deus sobre eles. Então quando fala da ira do Senhor aqui, é o juízo, a justiça veio e eles tiveram que ir para Babilônia lá, em cativeiro por conta disso. Eu gostei da palavra aqui quando diz assim, ó, e fizeram o seu coração duro como diamante. Duro como diamante, o diamante ele é mais duro do que a pedra. Né? Ele poderia usar a expressão pedra aqui, mas o diamante ele é mais duro do que a pedra. Então ele colocou aqui, fizeram o seu coração duro como diamante. Isso significa o quê? Quando a gente peca, né, as primeiras vezes é mais doloroso para nós, né? Mas à medida que a gente continua fazendo, praticando o mesmo pecado, cada vez para nós parece que vai se tornando menos grave, a gente vai se tornando mais duro, até chegar em um ponto que a pessoa chama aquilo que é mal de bom e aquilo que é bom de mal. Né? Então nós devemos observar os mandamentos do Senhor nesse requisito. Tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.